Você sempre fica na dúvida de qual é o melhor açúcar ou qual é o melhor adoçante para você consumir? Então, acho que esse vídeo é para você. Eu vou explicar a diferença de alguns açúcares e alguns adoçantes que a gente encontra normalmente no mercado e o impacto que eles têm na nossa saúde. Então, você está no meu canal, Gabi Kalsen, Nutrição Descomplicada. Fica comigo que você vai entender melhor a diferença desses açúcares e adoçantes. Então eu vou falar das diferenças dos açúcares, ok? Eu vou começar a falar do pior para o melhor em termos de processamento. Então, o pior açúcar que eu acho em termos de processamento é o açúcar de confeiteiro. Ele foi um açúcar que passou por mais processamentos para deixar ele fininho daquele jeito e bem branquinho. O segundo pior açúcar é o açúcar refinado. Ele também passou por diversos processamentos químicos para deixar ele também fininho e também bem branquinho daquele jeito. O problema é que eles usam muitas substâncias químicas e a gente acaba consumindo essas substâncias químicas também. O terceiro pior açúcar, na minha opinião, é o açúcar cristal. Sim, é esse açúcar que normalmente fica na sua mesa, que os brasileiros, até outros países, usam normalmente para adoçar as bebidas em casa. Esse açúcar, ele perde 90% dos seus sais minerais no seu processamento. O quarto pior açúcar, na minha opinião, é o açúcar light, porque ele acaba enganando um pouco. Você já pode ter visto no supermercado esse tipo de açúcar. É um açúcar cristal misturado com um tipo de adoçante. O problema é que a gente compra achando que ele realmente é light e que ele realmente tem menos calorias. Mas eu te convido a ler os ingredientes desse açúcar no mercado e ver se realmente o primeiro ingrediente não é açúcar. Outro nome de açúcar, eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas é sacarose. Então, o primeiro ingrediente de um açúcar light vai ser a sacarose. O quinto pior açúcar, na minha opinião, é o demerara. E todo mundo, um monte de gente está consumindo esse açúcar como se fosse assim o melhor açúcar da face da terra. Mas na verdade, ele é só um açúcar menos processado do que o cristal. E tem o mesmo efeito glicêmico, tem o mesmo efeito no açúcar do seu sangue. Ele pode ser um pouco menos processado, mas não deixa de ter todos os malefícios do açúcar. O sexto açúcar, então, é o mascavo. Ele é um açúcar mais bruto, mais integral, digamos assim. Ele é marrom daquele jeito porque ele passou por menos processos químicos na sua produção. E ele contém muitos nutrientes ainda, muitos sais minerais, como o cálcio e o ferro. Mas, gente, calma, ele só é um pouco menos pior do que os outros açúcares, porque ele tem menos conservantes, menos processos químicos. Mas o efeito do açúcar do sangue, quando a gente consome ele, é igual ou muito semelhante ao do açúcar cristal. Então, muitas pessoas às vezes tomam esse açúcar, o mascavo, achando que é muito mais saudável, mas na verdade ele tem o mesmo efeito no açúcar do sangue. E o sétimo açúcar, então, é um açúcar mais atual, mais da atualidade, é o açúcar de coco. Ele é retirado da seiva da flor do coco. Então ele passou por menos processos do que outros tipos de açúcar e o benefício dele é que o efeito glicêmico é menor comparado aos outros açúcares. Então, talvez seria uma opção melhor de consumir no lugar dos outros açúcares. Quando você lê a lista de ingredientes dos produtos, existem outros nomes que são exatamente igual açúcar. Então eu quero te falar isso para você ficar ligado na hora de ler lá a lista de ingredientes. Então são eles a sacarose, a dextrose, maltodextrina, tudo isso, xarope de glicose. Tudo isso, quando você lê na lista de ingredientes de algum produto industrializado, não se engane, significa que é açúcar, do mesmo jeito. Agora eu vou falar um pouquinho dos efeitos maléficos que o açúcar tem na nossa saúde. Além dele aumentar muito o açúcar do nosso sangue, isso acaba trazendo vários prejuízos para a nossa saúde. Vocês sabiam
que o excesso de consumo de açúcar aumenta várias moléculas inflamatórias no nosso sangue, e essas moléculas inflamatórias, elas são a base, a causa de várias doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e até mesmo câncer. Então o ideal é a gente sempre ter um baixo consumo desses alimentos que são mais inflamatórios e um alto consumo desses alimentos que têm um caráter mais anti-inflamatório. Vai ser assunto de um próximo vídeo. Esse excesso de açúcar no sangue também, ele glica proteínas, ou seja, tem tanto açúcar circulando no sangue que ele se liga a algumas proteínas e deixa essas proteínas inativas. Um tipo de proteína, um tipo de célula que é muito afetada pelo excesso de açúcar são os nossos neurônios. Você sabia que o Alzheimer, ele é chamado também de diabetes tipo 3? Então aquele cafezinho ou aquele suco inofensivo que a gente está tomando no nosso dia a dia com muito açúcar, isso pode aumentar as nossas chances de desenvolver Alzheimer, se a gente tiver uma predisposição genética também, no futuro. O açúcar então não é tão inofensivo quanto a gente achava, não é mesmo? Agora vamos falar um pouquinho do adoçante para você começar a tirar suas conclusões dele também? Hoje nós encontramos diversos adoçantes no mercado e em lojas de produtos naturais. Eu vou falar aqui brevemente, que esse vídeo já está ficando muito longo, de alguns tipos de adoçantes que já foram inclusive proibidos em outros países que não o Brasil, como o aspartame, o ciclamato de sódio e a sacarina sódica. Esses 3 adoçantes eram muito comuns de serem encontrados. Hoje que as indústrias estão melhorando um pouquinho, estão deixando de usar esses tipos de adoçante. Mas se você ainda está usando alguma marca de adoçante com esses 3 tipos, olha, eu vou te dar um conselho, porque eu quero o seu bem e a sua saúde. Corta esse tipo de adoçante da sua casa e da sua vida. Outro adoçante que veio com uma proposta muito boa por ter menos sabor residual foi o sucralose, essa substância que as pessoas começaram a aceitar muito melhor, que ela é proveniente da cana-de-açúcar, com menos calorias. Mas depois alguns estudos começaram a surgir falando que de repente a sucralose não seria tão interessante assim para a nossa saúde. Principalmente porque na molécula da sucralose a gente tem 4 moléculas de cloro e esse excesso de consumo de cloro não é nada interessante para a nossa saúde, porque ele acaba sendo tóxico. Imagine pessoas que usam 20 gotas ou mais de adoçante do tipo sucralose por dia. Elas podem estar se intoxicando com essa quantidade de cloro. Eu vou falar então agora de 3 adoçantes menos piores para a saúde. Por que eu falo menos piores? Ainda não existem estudos comprovando que eles causem algum mal para a saúde. São eles o stevia, o xilitol e o eritritol. Esses adoçantes, eles são um pouco mais naturais, mas o que a gente tem que ficar muito ciente é que mesmo alguns adoçantes não tendo estudos comprovando algum mal que eles possam causar, eles não deixam de ser substâncias químicas, substâncias artificiais, que não são naturais ao nosso organismo. Se você me perguntar, mas então, afinal, o que é melhor usar, açúcar ou adoçante? A minha resposta é, se você conseguir não usar nenhum dos dois, melhor ainda, com certeza. Para pessoas que não toleram de jeito nenhum tipo de adoçante, ou até para grávidas, que eu não passo nenhum tipo de adoçante para grávida, por mais natural que seja, eu indico o açúcar de coco dentre aqueles açúcares que eu falei. Mas se você está numa alimentação com uma restrição de carboidrato, se você quer melhorar o seu peso de gordura, reduzir o seu peso de gordura, ou até atuar um pouco mais nessa prevenção de doenças, crônicas não transmissíveis e do Alzheimer, os adoçantes que aí eu recomendo são aqueles 3 que eu falei: o stevia, o xilitol e o eritritol. Se você acha que você não consegue de jeito nenhum ingerir algum tipo de bebida sem açúcar ou sem adoçante, eu vou colocar em algum lugar aqui na tela um link para um vídeo que eu gravei dando várias dicas
para você conseguir beber alguma bebida que você quiser, sem açúcar e sem adoçante também. Eu também quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal. Aqui embaixo tem um botãozinho assim, inscreva-se. Se inscreve no meu canal que você vai receber toda semana um e-mail avisando que eu coloquei um vídeo lá. Se você também gostou desse vídeo, curte aí embaixo que eu vou saber que você está gostando desses assuntos, que você está gostando desse material que eu estou gravando para você, e isso vai me ajudar muito mais a gravar mais vídeos para vocês toda semana. E eu também quero que você deixe algum comentário aqui. Você tem dúvida de mais algum tipo de açúcar, de adoçante que eu não falei aqui? Quais são as suas maiores dificuldades? Você conhece alguém que ainda usa muito açúcar ou muito adoçante e que de repente não sabe dessas informações que eu coloquei aqui nesse vídeo? Compartilhe então esse vídeo com a pessoa que você gosta. Compartilhe com seus amigos, com a sua família. O que eu quero é espalhar o máximo possível essas informações relacionadas à saúde, à nutrição, para eu conseguir fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais saudáveis e mais instruídas em relação à saúde delas. Então eu fico por aqui e eu te vejo no meu próximo vídeo.